eu sou a Leia, do site Seguindo Estrelas, e estou aqui com a Ana Lu. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o céu no mês de novembro. Já logo no começo, aí, dia 1º, a gente já tem algo muito interessante, que é a Vênus, que está fazendo um movimento retrógrado, entrando novamente no signo de Libra, né? Entrando de ré aí em Libra. E como essa Vênus passou muito tempo retrógrada em Escorpião, trazendo assim muita dificuldade, né? Trazendo bastante problema financeiro para as pessoas, trazendo muita discussão com mágoa, discussão com sentimentos pesados envolvidos, né? E então foi um período bem difícil. Então essa Vênus retrogradando, no momento em que ela entra em Libra, que é o signo que ela rege, já traz assim logo no começo do mês uma certa leveza. Então a gente vai ter outubro terminando, novembro começando, já com áreas diferentes por conta da Vênus entrando em Libra. Como ela ainda está retrógrada, continua sendo algo trabalhoso, assim, algo que você tem que prestar atenção e você tem que colocar a sua energia naquilo. É porque os assuntos regidos por Vênus estão ainda, digamos, amarrados, né? Encrencados, exigindo um pouco mais de energia para poder funcionar direito. Então, às vezes, o fazer e refazer, o tentar e tentar de novo até acertar, né? E os assuntos regidos por Vênus, principalmente ela estando aí no signo de Libra, é principalmente os relacionamentos, as relações. A gente veio de um mês de outubro conturbado, as relações ficaram acirradas e difíceis e com alguns nós, né? Então essa Vênus retrogradando aí em Libra, ela traz a chance de se reverem algumas posturas, de se voltar uma tentativa de equilíbrio nas relações, só que não de uma forma ainda fluida, porque ela ainda está no movimento retrógrado. Exatamente, então é trabalhando isso de forma consciente, mas sabendo que não é que está facilitado, não, mas mudou o tom. A energia dela. Mudou a energia, agora um consegue ter um pouco mais de cuidado com o outro, consegue enxergar um pouco mais pelo olhar do outro. Sim. Pelo menos a busca se torna mais pelo equilíbrio do que pela sobreposição, né? Perfeito. E aí, ao mesmo tempo, o Urano também, que está no seu movimento retrógrado, já tinha entrado em Touro. Nesse movimento retrógrado, ele a partir ali da segunda semana vai voltar para o signo de Áries. Então, o que acontece? Áries recebe Urano de volta, enquanto Libra recebeu Vênus de volta. Então os dois estão opostos aí, né? Trazendo um equilíbrio dinâmico que volta atrás na energia que estava antes dessa Vênus entrar em Escorpião, antes desse Urano entrar aí em Touro, né? Então trazendo já um pouco mais de um dinamismo, de busca do equilíbrio e de busca de uma nova estratégia para haver o equilíbrio, a busca de mudança de contrato nas relações, no sentido de reavaliar o que deu certo, o que não deu, o que pode mudar, no sentido de que essas relações se tornem um pouco mais equilibradas e um pouco mais livres também, porque esse peso que aconteceu com a Vênus retrógrada em Escorpião foi um movimento de muita cobrança, né? Então tá todo mundo um pouco sufocado com a cobrança, e agora nesse momento, mesmo ela estando retrógrada, traz um pouco mais de leveza, né? E ainda com essa oposição aí exata com Urano, que é um aspecto tenso, mas de alguma forma é um aspecto que traz o anseio por liberdade, o anseio por fazer diferente, né? O anseio por sair daquela situação de pressão, tensão, opressão e cobrança. E até a possibilidade de você fazer mais coisas, né? Porque eu lembro quando o Urano começou a entrar em Touro, que a gente até trouxe aquela energia de falar assim, não, agora é uma energia de mais cautela, de diminuir um pouco a velocidade, porque o Urano em Áries traz uma velocidade que é intensa. Uma coisa impressionante. E então volta um pouco essa energia de Urano em Áries. Então, às vezes, quando você tem muita coisa a resolver, né? Essa energia aí facilita. Para você conseguir dinamismo, né? Na verdade, ela vai impulsionar a que se solucionem as coisas com mais velocidade, né? Principalmente as que estão relacionadas com esses assuntos de Vênus, né? E até exigir da gente mais velocidade, né? Certamente, é isso aí. E aí o Urano vai virar o ano ainda em Áries,
e aí depois só que ele volta para Touro e continua, né? E não volta mais para Áries. Então de agora até o final do ano a gente já fica a dica, né, de acelerar um pouco o passo naquelas mudanças que vocês pretendam fazer, né, mudanças não só nessa questão que eu estava falando de relacionamentos, de mudança de estratégia, de contrato, mas enfim, mudanças em geral na vida, tudo aquilo que ainda ficou para trás, que ficou faltando mudar e que ficou um pouco amarrado depois que Urano entrou em Touro. E a ideia é não brigar com isso, né, não querer frear, não, aproveita para fazer algo que precise dessa energia mais dinâmica, mais rápida, então você aproveita. Para promover a mudança e não ser atropelado por ela, né? Isso, perfeito. E para somar, né, esse ar de mudança que acontece aí no dia 7 com Urano voltando para Áries, esse também é o dia da Lua Nova, né? Essa Lua Nova acontece ainda com Sol e Lua em Escorpião e ele traz um aspecto muito importante, muito interessante, mas muito pouco abordado, né? Que é uma conjunção do asteroide Vesta com Plutão em Capricórnio. O que acontece? A gente aborda muito pouco os asteroides e, na verdade, eles podem ser explorados para trazer sempre algo mais, né? Os asteroides, eles trazem sempre uma energia muito refinada e que pode ser trabalhada de uma outra forma que não a corriqueira e cotidiana. Então, Vesta é um asteroide que nos evoca a espiritualidade, nos evoca aquilo que realmente está dentro da gente, a nossa essência, algo que a gente pode trazer realmente a partir das nossas práticas meditativas, das nossas práticas religiosas, enfim, uma coisa muito íntima, né? Vesta é um asteroide muito íntimo. E ele traz aquela chama que nos motiva a estarmos vivos como seres únicos, né, que somos, com a nossa singularidade. Então Vesta nesse momento da Lua, exatamente no momento da Lua Nova, está conjunta com Plutão, que é o planeta que rege Escorpião, que é onde vai acontecer na verdade a Lua Nova, né, o Sol e a Lua. Então isso traz um tom para essa Lua Nova, e lembrando que a Lua Nova ela rege todo o ciclo da Lua, o ciclo seguinte, né? Então exatamente nesse momento Vesta conjunta com Plutão em Capricórnio trazem uma possibilidade de um trabalho muito poderoso usando esse peso aí positivo de Plutão, e eu digo positivo porque Plutão, embora ele traga muitas coisas difíceis, desafios, etc., nesse momento ele não está fazendo nenhum aspecto difícil com outros planetas. Então, nesse momento ele está apenas com esse aspecto de conjunção com Vesta, então há uma possibilidade de um trabalho profundo com a espiritualidade, com aquilo que é a nossa espiritualidade íntima, e visando algum objetivo, porque o signo de Capricórnio nos convoca a termos um objetivo para aquelas práticas, né? E essa Lua Nova, ela marca mesmo o início de um novo ciclo. Então, assim, em outubro, que tinha energia toda forte de Escorpião, fazendo as pessoas entrarem em contato com aquilo que é importante para elas, assim, né? No íntimo, tendo um contato... com as suas dores, né? Exatamente, com suas dores, com o seu íntimo, né? Tendo esse contato com o seu lado escuro. O desafio do autoconhecimento foi bem pesado aí. Exatamente. E aí, uma lua nova, né? Em Escorpião, ou seja, continua com essa intenção do autoconhecimento, né? De se enxergar no profundo, mas começando um outro ciclo, que é alimentando essa chama, né, de Vesta, na força, né, fortalecendo essa sua chama, que é o que te traz para a vida, assim, o que faz valer a pena viver, e né? que para você é a essência mais importante, mais sagrada. Que é o grande motivador da nossa existência como seres únicos que somos, né? Isso, perfeito. E aí faz essa composição também com Ceres, que é um outro asteroide que está fazendo a conjunção com Vênus também nesse momento, e que aí traz essa possibilidade do enxergar o outro, né, de trazer uma certa abundância para esse olhar, para esse cuidar do se relacionar. Para esse movimento da empatia que é própria da Vênus em Libra. Outro movimento que permite recuperar algumas coisas do que foram outubro, perdidas ou deixadas para trás ou massacradas durante o mês de outubro. Então é uma lua nova muito especial,
que já vem com esse Urano entrando em Áries, né, oposto a Vênus, vem com essa Vesta conjunta com Plutão, e a partir aí da segunda quinzena, já com essa energia toda de renovação, Marte entra no signo de Peixes. Então, toda aquela bagunça que Marte provocou em Aquário, enquanto estava ali, fazendo aquela quadratura com Vênus, né? E trazendo muita discussão, muita confusão, muita ideia torta, muita fake news, muita, né? Toda essa confusão, ela teve relação com essa energia de Marte em Aquário aí. O Sol ainda vai estar em Escorpião, então Marte ainda é um planeta bem importante nesse período aí, bem ativo. Só que quando ele entra em Peixes, ele se torna um pouco mais reflexivo, ele se torna um pouco mais compreensivo, um pouco mais sensível, né? Então, as nossas ações que são regidas por Marte, né? As flechas que nós jogamos, elas na verdade vão se combinar com essa energia de Vênus em Libra, que traz a empatia. Esse Marte em Peixes vai se combinar com isso para trazer um pouco mais de compreensão, um pouco mais de compaixão, de diminuir o ritmo, quer dizer, embora Urano esteja em Áries, de novo, acelerando o ritmo dos acontecimentos, mas o ritmo das nossas ações não vai precisar ser tão frenético. Na verdade, ele vai ser um pouco mais reflexivo, contido. E né? até de ajudar o outro, né? De se envolver, às vezes, em alguma ação coletiva, voluntária. Nesse sentido, eu acho que traz também abre-se também essa possibilidade. E sincronicamente, no mesmo dia em que Marte entra em Peixes, a Vênus finalmente volta para o seu movimento direto, né? Então, a gente que sofreu aí um bocado com essa Vênus no movimento retrógrado, a partir do dia 16, ela volta para o movimento direto e vai estar ali no signo de Libra. Então, esses assuntos relacionados com a Vênus, não só das relações, mas também com a questão financeira, né, das perdas que aconteceram e da tensão toda, isso também tende a começar a entrar num movimento mais fluido. Isso, e aí logo no dia seguinte, Mercúrio entra em movimento retrógrado. Nada pode ser perfeito, né? Mas de qualquer forma, quando Mercúrio entra no movimento retrógrado, os assuntos que passam a demandar um pouco mais de energia e de cuidado, de apuro, né, da atenção, são os assuntos mercurianos. Então, volta-se a atenção nos documentos, volta-se a ter atenção no trânsito, volta-se a ter atenção, né, em tudo aquilo que depender de dados, de informática, de eletrônicos, tudo isso que é regido por Mercúrio. Ele está em Sagitário, né? Então também viagem, né? Questão de documentação para viagem. Então, se você pretende viajar aí esse mês, já vai organizando, né? Na verdade, já a parte de fim de ano, né? Porque tudo que for preciso nessa área, em geral, quando o Mercúrio está retrógrado, a chance de dar algo errado ou pelo menos ter alguns tropeços até conseguir acertar. Às vezes marca a entrevista e chega lá, o sistema está fora do ar, tem que esperar, dá tempo, não dá tempo, enfim. Então, o que conseguir resolver antes do Mercúrio ficar retrógrado te facilita. Mas, novamente, uma coisa que a gente já falou várias vezes e que a gente constata, né, na nossa vivência astrológica, é que o Mercúrio retrógrado ele não é impeditivo das coisas, ele é um aspecto que faz com que a gente tenha que ter mais atenção para que as coisas funcionem. Então, uma coisa que talvez fosse muito fluida com ele num movimento direto, fosse durar aí 10 segundos, pode ser que você demore 3 dias para resolver por conta de coisas que vão ficando amarradas. E a ideia teve que resolver nesse período em que o Mercúrio está retrógrado, lê o contrato 2 vezes, lê 3, né? Entende Pede para outra pessoa conferir. Pede para conferir, não passa recado, né? Você vai e fala com a pessoa que tem que ouvir aquele recado. Evita essas atitudes que podem dar alguma confusão. Ao mesmo tempo, o que você ouviu, né? Se não ouviu diretamente da pessoa, não vai tomar uma atitude muito... Especialmente questão de tradução, porque Sagitário é um signo relacionado com o estrangeiro, relacionado, né, com outras línguas. Então, Mercúrio em Sagitário
traz esse tom da questão das outras línguas, e hoje em dia a gente usa muito Google Tradutor para tudo e acha que aquilo ali resolve. Então, muito cuidado com esse tipo de tradução rápida assim, né, e não técnica, com o que você vai entender a respeito disso. E até assim, esse Marte em Peixes, às vezes traz uma decepção, né? A pessoa te contou aquilo, você nem correu atrás para saber se é verdade mesmo e já se decepcionou por completo, assim, né? Já a frustração do Marte em Peixes, às vezes. Exatamente. Então não se coloca nesse lugar, não. Primeiro vai lá, confere, né? Ver se... para não entrar numa situação de vítima, de ter sido enganado, né? Que é muito, exatamente. Muito próprio do Marte em E que Peixes. pode não ser, né? Nesse momento, principalmente do Mercúrio retrógrado, e ele fica retrógrado até ali dia 7 de dezembro, saber que confusões podem acontecer. Então, respira, corre atrás para saber se é isso mesmo, se foi isso mesmo que aconteceu, que chegou no seu ouvido. Para não se sentir enganado sem ter sido. Isso, e ao mesmo tempo prestar atenção no que você está falando, como a pessoa está ouvindo aquilo que você está falando, né? Aproveitando que Vênus aí traz esse cuidado com o outro também, que está em Libra, então fazer tudo isso de uma forma atenta e consciente. E no dia 23 acontece a lua cheia, uma lua cheia com o Sol entrando em Sagitário, né? A 0 grau de Sagitário. Então vai ser um momento muito especial, muito importante, porque é como se fosse, na hora que esse Sol entra em Sagitário, e ele entra conjunto com Júpiter, que é o regente de Sagitário, né? Acontece a grande virada realmente, que veio acontecendo durante o mês. A partir daí a gente sabe que a energia mudou de vez, porque aí já não tem mais nenhum planeta em Escorpião, né? E eles já estão ali em Sagitário com todo esse tom, esse movimento já de preparação do fim do ano, né? De preparação para as viagens, esse tom mais esperançoso em relação a todas aquelas mudanças que a gente quer promover, né? Então, assim, esse momento da lua cheia, ele vai ser muito importante, porque ele vai ser um momento de celebração e de coroamento por ter passado por toda essa dificuldade enquanto os planetas estavam ali todos em Escorpião, né? Então, vencidas as dificuldades, é hora de olhar para frente, é hora de ter o seu planejamento, de colocar uma coisa mais a longo prazo e de realmente fazer acontecer. E voltar a buscar aquilo que você deseja, assim, aquilo que você idealiza, o seu sonho, né? Volta essa energia de Sagitário, que é uma energia de fogo, de motivação. Então, das pessoas se sentirem motivadas para buscar algo que elas acreditam, algo que que faz a essência se mover, assim, né? Se mover, assim, sentir mais gosto de vida, né? De estar vivo. De ter aquele entusiasmo, né? De fazer aquilo que acredita, de ir atrás daquilo que acredita. E o mês fecha com o Sol em Sagitário, conjunto com Júpiter, e fazendo já uma quadratura com Marte, que está lá passeando por Peixes, né? Então essa quadratura, ela tende a trazer um pouco mais desse sentimento de frustração, né? Muitas vezes porque a gente sonha alto demais e aí faz as coisas e não consegue alcançar, então pode trazer um pouquinho de desânimo, né? Essa quadratura com Marte, porque Marte e Sol são os astros que regem a energia vital. Então, quando eles estão em quadratura, muitas vezes acontecem essas baixas de energia vital, baixa de ânimo, né? E ainda mais Marte estando em Peixes, que se torna um pouco mais sensível. Então, essa quadratura bem no finalzinho do mês, ela vai dar uma freada também nas nossas esperanças aí de conseguir fazer aquilo que a gente planejou no alcance que a gente desejaria, né? Mas não é uma quadratura também que deve trazer o fracasso, então, que é um sentimento comum também do Marte em Peixes, né? Então a gente não deve se deixar levar por isso, é uma questão realmente só de talvez um certo desânimo, mas é possível atravessar também, até porque não é um aspecto que vai ficar em voga tanto tempo. E um cuidado especial aí nessa quadratura é o seguinte, porque como o Sol está conjunto a Júpiter ali, a gente sonha e desenha coisa na nossa cabeça como aquilo sendo algo que o outro também quer, por exemplo. E aí você quer levar o outro ou quer ajudar o outro com esse Marte em Peixes, né? E aí você já quer, porque você sente que aquilo vai ajudar muito essa pessoa.
só que essa pessoa não percebeu ainda que precisa de ajuda, assim, né? E aí isso pode gerar também alguma dificuldade nesse sentido. São muito atropelantes. Então, fica com o olhar atento para isso, nesse sentido de entender que as pessoas têm momentos diferentes, às vezes tempos diferentes, porque senão você pode atropelar e aí o risco de uma desilusão fica maior. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de todas essas informações que a gente trouxe até aqui, espero que vocês consigam aproveitar, né, e caminhar aí de uma forma mais consciente e trilhando de uma maneira mais fluida o seu caminho, o seu destino. E se tornem um pouquinho mais curiosos em relação aos asteroides, porque a energia deles não é muito abordada, né, por aí, mas são preciosas e a gente pode fazer uso delas também de uma forma bastante precisa e positiva. E se você gostou, dá o joinha aí no vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se quiser receber um pouquinho mais de informação, se inscreva lá na nossa página também, www.seguindoestrelas.org. Se você tiver Instagram, vou deixar aqui embaixo anotado o Instagram do Seguindo Estrelas.